Fala imparável, Lucas Neto aqui, eu tô no stand de tiro monólitos aqui, parceiro do Objetivo Concurso, eu tô com o Mário de novo e a gente agora tá na arena, estamos nas trincheiras, como o Mário sempre fala. Mário, a gente está a 5 metros do nosso alvo, explica para eles aí qual é o posicionamento para o iniciante, o cara que vai começar agora a atirar. Pela primeira vez, vamos imaginar que eu tô aqui como neófito total, você vai me instruir para eu começar a atirar. Positivo, Lucas. Aqui é o seguinte, depois de passar todas as instruções teóricas lá fora, noções de balística, empunhadura, esmagamento da tecla do gatilho, a gente vem para a parte prática do tiro. Aqui a gente vai se posicionar a 5 metros, usando como ponto de impacto aquela bolinha lá acima do 5 no alvo humanoide. A gente vai efetuar 8 disparos. Qual é a pistola cadenciado. Eu vou usar a TS9, uma pistola calibre 9mm, que é de meu uso particular. A gente vai efetuar os disparos, buscando como ponto de impacto aquela bolinha preta lá do alvo. 5. O 5. Tá. Beleza? Você pode falar para nós aí sobre a manuseio mesmo, como segura? A importância de uns fundamentos bem aplicados. Nós precisamos, ao atacar a arma em um coldre, por isso nós precisamos de um coldre de qualidade, atacar o biverteio, que é essa parte da arma. Biverteio, limitador de altura ou rabo de castor. Ao sacar a arma, eu tenho que ter uma empunhadura dupla. Eu costumo fazer uma empunhadura dupla, alta e agressiva. Eu coloco o meu dedo como indexador ao alvo também. Então, dedo esquerdo é indexador. O dedo da mão fraca, coloco preenchendo toda a parte que a mão direita ainda não preencheu. Sendo assim, eu tenho todo o meu corpo voltado para o alvo e o meu corpo, os meus braços, junto com o corpo, levam todos os impactos ao alvo. Olha, chega aqui mais próximo, só uma pequena demonstração. Ó. Eu estou aqui diante do alvo, certo? Estou aqui diante do alvo. Eu vou enquadrar o alvo, ó. Enquadrei, alça-massa. Agora, Lucas, ó, vou baixar minha cabeça, não estou olhando para o alvo. Ó. Os disparos foram lá no alvo. Vamos agora fazer o tiro, como a gente chama, um tiro estático. Um tiro onde a gente vai buscar uma determinada área como ponto de impacto. Devagar e... Só fazer a demonstração de novo, Mário, por favor. Base indexadora, tudo do zero. O carregador já está nela, você sugere o quê? A arma já está municiada, alimentada, os 3 disparos, ela continua aqui com mais 5 no carregador. Eu ataco a altura do biverteio, né? Para que eu tenha uma empunhadura alta e ao sacar, ó, a minha mão reativa vem ao peito para recepcionar a arma com a empunhadura dupla, indexando todo o meu corpo. Braços, dedos, arma, ombro, rosto, quadril, ponta de pé ao alvo. Vou lá. Faço alça em massa, com calma. Vou lá. Faço alça em massa, com calma. Vou lá. Essa questão da ponta do dedo. A gente já fez instrução aqui, você falou sobre a necessidade. Estou dizendo para o Gustavo que são as atitudes que você está tomando na vida hoje que decidem que atitudes a vida vai tomar contigo amanhã. Eu nasci no interior do Ceará, cara. Andei de busão, passei até necessidade. Vou te contar, foi difícil, mas eu era concurseiro daqueles resistentes. Eu entendi que tudo que eu não tinha na vida é porque eu não tinha aprendido como é que faz. Porque quando eu aprendesse, eu ia desbloquear. E eu desbloqueei muito o campo da minha vida. E consegui ser aprovado em uma porrada de concurso. Só que antes, eu fui reprovado em vários outros. Eu quero te ensinar a passar. E tudo que eu fiz de errado, eu quero que você não repita. É por isso que eu vou te passar um passo a passo, codificado, do que é que você tem que fazer do zero avançado para se tornar servidor público, concursado e conquistar a sua independência. É no dia 7 de setembro, às 20h07 no YouTube, que eu vou fazer um evento chamado Independência ou Morte, a escolha é sua. Eu quero que você se torne um concurseiro profissional e não só mais esse que fica fazendo concurso sendo reprovado. Quero te ensinar do zero a estudar como gente grande e passar em qualquer concurso que você fizer. Eu fui aprovado em vários federais e sei todas as manobras e manejos que você tem que fazer para também ser. Eu quero que você curta e tenha resultado com a sua família. Sua família merece que você seja diferente de todos da sua geração. Bora pra cima, se inscreve de graça. Tô te esperando, valeu! Imparável, Lucas Neto na área, mais uma vez aqui para tratar contigo dos direitos e garantias fundamentais na melhor matriz que eu posso gravar para ti e aplicar para os seus estudos. Portanto, preste atenção em tudo que eu vou falar agora e já vou começar falando do artigo 5º, inciso 15, muito conhecido na Constituição Federal de 88, que diz que é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa entrar, sair ou permanecer no Brasil
com os seus bens. Preste atenção, porque a liberdade de locomoção é um dos princípios mais bem aceitos dos direitos e garantias fundamentais. Então já vou começando aqui, mapeando para você, senhor e senhora, concurseiro e concurseira, o artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal de 1988, que trata justamente da liberdade de locomoção. O que é que eu, como teu professor, te chamo a nobre atenção? Você tem que se ligar aqui, irmãozinho, no seguinte. Quando eu falo que é livre a liberdade de locomoção, para que ela seja uma norma plena de eficácia, tem que ser em tempos de paz. Em tempos de paz. Lucas, o que é contrário a tempos de paz? Tempos de guerra, tempos de calamidade, tempos de estado de emergência, estado de sítio, estado de defesa. Então, se nós não estivermos em algumas dessas sistemáticas que induzem um estado de guerra, de preocupação administrativista, nós teremos tempos de paz. Então, qualquer pessoa vai poder entrar, sair ou permanecer, tá? Vamos colocar os 3 verbos. Vamos lá, os 3 verbos aqui, ó, para ficar bonitinho no seu caderno. Nós temos aqui entrar. Nós temos o verbo permanecer ou o verbo sair. Então, o cara pode entrar, permanecer ou sair com os seus bens. Cuidado com os dispositivos que estão no artigo 136 e no artigo 139. Justamente dizem aquilo que eu te apresentei. Existe um negocinho aí chamado estado de sítio e estado de defesa. Lucas, que diabo é isso? O estado de sítio ou estado de defesa são situações anômalas que não representam tempos de paz. Cuidado, então, principalmente nessa estrutura. Nós vamos poder colocar até aqui exceções que eu destaco. Quais são as exceções que eu destaco no presente feito? Destaco o estado de sítio, tá? E destaco o estado de defesa. Precisamente eles estão no artigo 136 da Constituição Federal de 88, o estado de sítio, e artigo 139 da Constituição Federal de 88, no caso do estado de defesa. Beleza? Tudo completo, atualizado para você não ficar perdendo tempo com aulas desvencilhadas. Quando a gente fala de liberdade de locomoção, é inegociável não falarmos de algo que sustenta a liberdade de locomoção. O que é o sustentáculo da liberdade de locomoção? Para que nós entendamos isso, é necessário que você remonte às aulas passadas, onde eu falei dos direitos e das garantias. Para todo direito que você possui, existe uma garantia protetiva. É muito simples. O que é direito? Eu não gosto de embananar a sua vida, não. O meu negócio é descomplicar. Eu sou professor concurseiro. Eu não sou professor de docência, de campo operacional, de atividades antigas. O meu negócio é o concurso público. Eu vim do concurso público e virei professor. Antes de ser professor, eu fui concurseiro. Então preste atenção. Como é que eu já mapeava essa situação? Direito, se eu quiser definir direito é o que eu tenho. Então se eu tenho o direito de ir e vir, esse é um direito. Se eu tenho o direito de ter celular que é meu, é minha propriedade. Então é um direito que eu tenho. Esse é um direito. Tá? Para todo direito que eu possuo, irmãozinho, irmãzinha, existe uma garantia que é uma proteção àquele direito. É bem simples isso, né? Então, por exemplo, eu tenho o direito de receber informações dos órgãos públicos. No momento que me é negado o direito de receber informações dos órgãos públicos, tá? Eu vou impetrar um habeas data, porque é o remédio constitucional garantidor do meu direito de informação. No momento que me frustrarem a liberdade de ir e vir, ou seja, a liberdade de locomoção, eu disponho de um habeas corpus. Habeas corpus. No momento que me frustrarem um direito líquido e certo, um direito adquirido, que não cabe no complexo nem habeas corpus e nem habeas data, eu tenho disposto a mim um mandado de segurança. E aí vai. Então qual é o remédio constitucional propício no caso de frustração da liberdade de locomoção? No caso de frustração dessa liberdade, vou colocar aqui tipo um ponto de interrogação, dizendo que foi frustrada a minha liberdade de locomoção, então eu tenho disposto a mim um habeas
corpus. Habeas corpus este, vale salientar, que pode ser preventivo, ou pode ser repressivo, que também é chamado de habeas corpus liberatório. Tá certo? Que é o habeas corpus preventivo? É aquele que você se encontra na iminência de ter cerceado o seu direito de ir e vir. Você está prestes a ter prejudicado o seu direito de locomoção. Ou seja, você acabou de receber a informação de que foi quebrado seu sigilo bancário e fiscal e você sabe que uma merda grande pode acontecer. Então você já pode chamar seu advogado ou não, porque se dispensa advogado no habeas corpus, lembre-se disso. E você já pode, se quiser, impetrar um habeas corpus, o quê? Preventivo. Mas o habeas corpus também pode ser repressivo ou liberatório. O que é o repressivo ou liberatório? Você já teve cerceado, já teve prejudicado o seu direito de ir e vir. Aí você impetra um habeas corpus repressivo ou liberatório. Eu estou falando aqui, para quem não está ainda entendendo a conjuntura, dos direitos e garantias fundamentais, especificamente dos direitos e garantias individuais e coletivos. Então, se você pega o artigo 5º, inciso 68, nós temos que conceder esse habeas corpus sempre que alguém sofreu ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção ou por ilegalidade ou então por abuso de poder. Então você dispõe do habeas corpus. Lembre-se de que o habeas corpus não precisa de advogado. Ele é o único remédio constitucional em que você não tem a obrigação de constituir defesa pelo advogado. Você mesmo, se quiser, de forma não necessariamente formal, certo? Pode ser por escrito, tem que ser por escrito, em vernáculo, na língua portuguesa, pode ser na folha de papel higiênico, pode ser na parede, não interessa onde você vai escrever. Tem que ser por escrito. Mas você vai poder impetrar habeas corpus para se ver livre da frustração causada por alguma ilegalidade ou abuso de poder que fora causada pelo Estado ou por pessoa que represente ou que tenha as mesmas atividades ali ligadas no contexto a Estado. Tranquilo? Beleza pura? Vamos adiante? Vamos lá, né? Mais à frente, eu tenho o artigo 5º, inciso 16, um artigo conhecidíssimo, que eu passo a narrar setores para você. Então vamos lá. Vou colocar aqui um outro ponto. O outro ponto está no artigo 5º, inciso 16 da gloriosa Constituição Federal de 88. Ou seja, aqui eu tenho uma das narrativas mais fundamentalísticas da Constituição Federal do artigo 5º, que é essa, ó. Aqui diz que todos podem se reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, Colocarei de preto, independentemente, isso aqui é importante, independentemente de autorização. Isso aqui cai em prova. Independentemente de autorização, certo? Necessitando apenas de aviso prévio à autoridade competente. Aviso prévio à autoridade competente. Vamos lá, vamos por partes, mas antes de mais nada, deixa eu te dizer algo bem recente proposto pelo glorioso STF. Isso aqui é bem recente, tá? Do ano de 2021. Recentíssimo. Eu tô te dando a aula mais atualizada sobre esse tema que você já pôde ver na vida. Pode ter certeza disso. O que é que o STF tem dito? De acordo com o STF, pode-se, anote isso, pode-se dispensar até o aviso prévio para o exercício do direito
de reunião. Do direito de reunião. Então vamos de novo? Pode-se dispensar até o aviso prévio para o exercício do direito de reunião. Você tem que tomar cuidado com isso, porque essa é uma mensagem que chega aos teus ouvidos pela Suprema Corte do Brasil, pelo STF. Se a prova não pedir o raciocínio do Supremo Tribunal Federal, ela vai copiar e colar a letra de lei no artigo 516. E aí você vai ter que repetir e dizer que está certo. Todos podem se reunir de forma pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, necessitando apenas de aviso prévio à autoridade competente. Tá? Isso aqui é o que está na Constituição. O que é que a prova também pode cobrar? Por quê? Né? Vamos colocar assim, ó. Qual é o porquê? Qual é o porquê? O aviso prévio. Esse porquê aqui está separado, tá? É porque ficou um pouquinho junto aqui, mas vamos lá, tá certo. Por que o aviso prévio? Por que o aviso prévio? Essa é uma pergunta importante. Qual é o motivo? Qual é o motivo desse aviso prévio, irmãozinho, hein? Por quê? Existem dois motivos para isso. Anote aí. Para não chocar outra reunião que tenha sido marcada para o mesmo horário local. Para não chocar outra reunião. E para garantia de segurança àqueles que farão a reunião. Garantia de segurança aos integrantes da reunião. Então, existem dois motivos para que seja feito esse aviso prévio, claro, seguindo a baila da Constituição e não a baila, a colocação, né, do Supremo Tribunal Federal. Entendido isso? Então, leitura obrigatória. Artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal de 88. Lembre, se eu falei que todos podem se reunir pacificamente, dentro dessas situações, você tem que entender que nós citamos pacificamente. Se citamos pacificamente, eu estou falando de tempos de paz. Então, mais uma vez, aquelas exceções chamadas estado de defesa e estado de sítio não poderão ser apresentadas. Porque eu posso dizer, então, que o estado de defesa restringe o meu direito de reunião e o estado de sítio suspende o meu direito de reunião. Vamos repetir isso? O estado de defesa... Vamos lá? Vou anotar isso aqui. Fica melhor para você, né? Fica melhor para você. Vamos lá. Vamos colocar isso aqui, ó. Estado, observações fatais para derrubar 10.710. Uma chibatada só. Observações fatais. O estado de defesa, de um lado. E o estado de sítio, do outro. Qual é o verbo que tem que aparecer na sua prova? Que o estado de defesa, ele restringe o direito de reunião. Anote isso. Restringe. Já o estado de sítio, ele suspende o direito de reunião. Tá? Então preste atenção nisso aqui, que a observação é macabra, irmãozinho. Bora lá. Uma hora a conta fecha. Você só não pode parar de lutar. O que é que restringe? O direito de reunião. Beleza? O que é que suspende? O direito de reunião. Se a prova troca os verbos, você se fudeu na questão. Ah? Então, o estado de defesa restringe o direito de reunião, o estado de sítio suspende o direito de reunião. Tranquilex? Você está estudando direitinho? Beleza? Estou dando o meu melhor aqui para você. A melhor aula do mundo. Para que você entenda e compreenda bem esses pontos tão importantes, fundamentalísticos, base do direito constitucional. Não acabou não, viu? Vamos tratar agora da liberdade de associação. Vamos a mim aqui, ó. Liberdade de associação. Tema importante também nas provas. Isso aqui vai estar na altura do artigo 5º, incisos 17 e 18. Então vamos colocar aqui a justificativa legal. Artigo 5º, incisos 17 e 18. De onde? Óbvio que da Constituição Federal de 88. O que é que trata lá no inciso 17? Nós temos a seguinte redação. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Opa, informação pontual. Liberdade de associação é possível. Agora, os fins disso devem ser fins
lícitos, fins legais. Aí, Lucas, o que é que ele quer dizer quando diz vedada a de caráter paramilitar? Vedada de caráter paramilitar. Primeiro, o que diabo é paramilitarismo? O que é paramilitar? Paramilitar é alguma insígnia, signo, categoria, imagem, distintivo, diferenciado da legalidade. Paramilitarismo é, por exemplo, você abrir uma associação e colocar lá o símbolo representativo dos caras mais ditatoriais do mundo. Símbolo de Adolf Hitler, aquilo que te faz remeter ao Adolf Hitler. Aí você coloca lá na associação. O caráter que porventura está sendo pregoado ali é um caráter paramilitar. Então isso não pode. O paramilitarismo você vai levar para sua prova que é tudo que está tipicamente desorientado do aspecto legal, do aspecto lícito. Não adianta só eu pegar o 17. Eu vou ter que ir agora para o inciso subsecutivo, que é o inciso 18. E ele diz: a criação de associações, na forma da lei, de cooperativas também, independem de autorização do Estado, sendo vedada a interferência deste no seu funcionamento. Presta atenção nisso. Vou colocar aqui a senha. Estado, sem essa. Estado não se intromete. Estado não se intromete em associação. Bote aí, bote. Estado não pode se intrometer, não pode colocar o nariz na associação. Só que você tem que ter cuidado. Cuidadinho aqui que é importante. Se eu pego o inciso 19 do presente artigo 5º, eu vou ter uma situação que acaba sendo exceção ao que for aqui imposto no inciso 18. No artigo 5º, inciso X e X, que é o 19 da Constituição, nós temos a seguinte situação. Presta atenção. As associações, elas vão poder ser compulsoriamente dissolvidas. Compulsoriamente dissolvidas. Ou elas vão poder ter as suas atividades suspensas. Atividades suspensas. Lucas, mas tu não acabou de dizer que as associações não podem sofrer a interferência do Estado, macho velho? Tu tá de sacanagem com a minha cara, porra. Tá com duas conversas? Não. É porque quando se lê Estado aqui, lê-se poder executivo. Tá? Aqui eu tenho o Estado no seu sentido mais puro. No seu sentido mais típico. Diferente de eu analisar essas situações aqui. Porque essas situações aqui, elas são possíveis. Essas duas. Mas para que elas aconteçam, eu tenho que ter uma ordem judicial. Então, se eu tenho uma ordem judicial, quem é que entrou aqui na parada, Lucas Neto? Quem entrou na parada foi o nosso glorioso poder judiciário. Quem entrou na parada foi o poder judiciário. Então para que as associações sejam compulsoriamente dissolvidas ou tenham suas atividades suspensas, vai ter que ser por ordem do juiz. Ou seja, eu já não tenho a interferência originária do Estado, que aqui meramente está representado como poder executivo. Como poder executivo. Aqui eu tenho o poder judiciário. Então, via ordem judicial, é possível que isso acabe. Calma aí. Acabei de dizer, vamos revisar, que as associações vão poder ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por ordem judicial. Só que você tem que ver que se for nesse caso, eu tenho que ter uma sentença judicial transitada em julgado. Lucas, que diabo é isso? Sentença judicial transitada em julgado é aquela que não admite mais recurso. Chegou a um nível judiciário que não dá mais para recorrer para ninguém. É irrecorrível uma sentença judicial transitada em julgado. Se eu tiver o lance das atividades suspensas,
eu vou ter que ter uma sentença judicial em primeira instância. Sentença judicial em primeira instância. Então, uma coisa é dizer que eu tenho a compulsoriedade na dissolução de uma associação. Outra coisa é dizer que eu tive as atividades de uma associação suspensas. Se eu tiver uma associação compulsoriamente dissolvida, eu vou ter que ter uma sentença judicial transitada em julgado. Não cabe mais recurso. Se eu tiver atividades suspensas, eu vou ter que ter o quê? Uma ordem judicial em primeira instância. Ou seja, é uma sentença irrecorrível? Não. É uma sentença recorrível. Beleza? Recorrível. Isso é importantíssimo para você levar para a sua prova. Lembrando que não é obrigado ninguém a se associar, ninguém é obrigado a permanecer associado, é livre a sua liberdade de associação. O Estado não pode te impelir a fazer isso. Antes de nós respondermos questões, eu quero deixar para vocês também o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, que fala da liberdade profissional. Me acompanha aqui, por favor. Artigo 5º, vamos lá. Inciso 13 da gloriosa Carta-Mãe de 1988. Ô, Lucas, o que é que diz lá, macho? No artigo 5º, inciso 13 dessa Constituição Federal. Fala sobre a liberdade profissional. Liberdade profissional. Liberdade profissional. Quando a gente fala de liberdade profissional, a gente fala o seguinte, irmãozinho, ó. Aprende isso. É livre qualquer trabalho, qualquer ofício e qualquer profissão. É livre qualquer trabalho, ofício ou profissão. É livre. Parece que é tudo tranquilo, né? Parece que tá tudo de boa, né? E não tem problema. É livre. Só que, ó, cuidado. Quando eu falo que é livre o trabalho, o ofício ou a profissão, existe lá na frente uma restrição. Porque ele diz assim, ó, é livre, mas devem ser atendidas as qualificações profissionais, estabelecidas em lei. Quando eu falo disso, eu falo de uma restrição. Aí complica para mim. Eu falo de uma restrição. E se eu falo de uma restrição, isso é uma norma de eficácia o quê? Isso é uma norma de eficácia contida. É uma norma de eficácia contida. Na aplicabilidade das normas constitucionais, você sabe, existem as normas de eficácia plena, existe a norma de eficácia contida e existe a norma de eficácia limitada. Se é uma norma de eficácia plena, não tem restrição. Se é uma norma de eficácia contida, ela parece que nasce plena. Lá na frente, ela tem um viés de restrição. Se é uma norma de eficácia limitada, é porque depende de uma norma que ainda vai acontecer no futuro. Isso aqui, que eu acabei de expor, é uma norma de eficácia contida. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Chegou a hora de nós praticarmos. Vamos praticar? Vamos praticar? Vamos lá. Primeira questão vai aparecer aí para você. Primeira questão. Diz assim, ó. Nenhum brasileiro, item A, né? Ele está pedindo primeiro a alternativa correta. Vamos para o item A aqui na leitura. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. E aí? Verdade, né? Nenhum brasileiro será extraditado, verdade, salvo o naturalizado em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Está certo. B. É gratuito para os reconhecidamente pobres, exclusivamente, a certidão de nascimento. Mentira, é a certidão de nascimento e a certidão de óbito. São duas, cara. Tá errado por isso. Lembrando que isso é gratuito para os reconhecidamente pobres. Beleza? C. É livre a manifestação do pensamento. É.
sendo permitido o anonimato. Estudamos hoje que não. É vedado o anonimato. Inclusive, o anonimato é a inoportunização de dar chance para a pessoa se defender. Então tá errado. D. Considerando o direito de propriedade, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente não poderá usar de propriedade particular. Pode, isso aqui é o lance da requisição administrativa. Tá errado. Em situações específicas, poderá haver o juízo ou tribunal de exceção. Não haverá no Brasil juízo ou tribunal de exceção. Item A é o gabarito. Vamos lá adiante. Questão de número 2. Questão de número 2 diz assim. Conforme a Constituição Federal, informe se é V ou F. Vamos lá. A soberania e o pluralismo político constituem objetivos. Mentira, são fundamentos da República. Segunda lacuna. Todos podem se reunir pacificamente, sem armas. Sim. Em locais abertos ao público. Sim. Independentemente de autorização, sim, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Verdade. Sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. É letra da lei, não falou do Supremo, tá certo. 3. Essa tá certa. Então é V. 3. Essa daqui é F, né? Tá. A casa e as inviolável do indivíduo, certo? Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, ok. Salvo flagrante delito, desastre, ou para prestar socorro. Ou durante o dia, por determinação policial? Não, é judicial. Cuidado, tá falso. Próxima. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular. Assegurada a proprietariedade ulterior, se houver dano. Isso aqui eu estou tratando de quê? Da requisição administrativa. Requisição administrativa. Como é que ficou? É verdade, né? É verdade. Então ficou o quê? FV, FV. Onde é que tem FV, FV? FV, FV, item A. FV, FV. Questão de número 2, item A. Pausadamente, com calma aqui, para você poder realmente aprender. Bora para a questão de número 3. Vamos a ela. Questão na tela. Em relação ao direito de associação, conforme expressamente na Constituição Federal de 88, analise o que é certo. Fica vedada a suspensão compulsória das atividades da associação, a não ser por decisão judicial transitada em julgado. Quando a gente fala de suspensão, atividade suspensa, a gente fala de decisão judicial simples. Tá lembrado disso? Quando a gente fala de compulsoriamente dissolvida, a gente fala de sentença judicial transitada em julgado. Esquece disso não, rapaz. Tá errado. B. Desde que não tenha fins lucrativos, as atividades associativas gozam de imunidade tributária. Vamos deixar de stand-by? Bota um PS, se tu não sabe aqui. Tá? Nós estamos na busca da correta. C. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização do Estado. Essa daqui tá letra de lei, então já vou marcar ela. Então essa daqui, Lucas, então tá errada essa daqui. Tá errada. Beleza? Item B tá errado. Vamos embora, Vamos só ver o E aqui que tá dentro do que a gente estudou. Todos podem associar-se pacificamente em locais abertos. Confundir o direito de associação com o direito de reunião. Tá errado. Todos podem se reunir pacificamente. Tem que ser é o gabarito. Item C é o gabarito. Vamos adiante. Vamos adiante. 4. O Estado brasileiro, em relação aos direitos fundamentais garantidos aos cidadãos brasileiros e estrangeiros residentes no país, veta a formação de quê? O Estado brasileiro veta a formação de cooperativas? Não. De associações para fins lícitos? Não. De associação de caráter paramilitar? Veta. Proíbe. De entidades associativas para representar seus filiados extrajudicialmente? Não. Associação espontânea ou permanência como associado? Não. Então, item C de casa é o único que é vetado. Vetado é proibido, né? Todo mundo sabe disso. Muito bem. Questão de número 5. Com calma para você refletir sobre as mesmas. Vejamos. Todos
tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Com certeza, direito difuso. Vem de uso comum do povo e é essencial à sadia qualidade de vida. Verdade. O poder executivo é exercido pelo presidente da República. Claro. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Verdade. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É verdade. 5. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. Verdade. Aí o que é que ele pergunta agora? Ó? Dispõe a respeito dos direitos humanos aqueles que estão indicados apenas onde? O que é que está tratando de direitos humanos aí? Vem comigo primeiro aqui, estou sentado mesmo aqui, pode vir? Presta atenção, vamos ficar em pé porque é a câmera, né? Ó, presta atenção. Quando eu falo de direitos humanos, eu preciso entender o que é garantido à pessoa por ela ser humana e que mantém a sua dignidade. Nada mais é do que isso. Por isso que nós vamos voltar na questão mais uma vez. Volta lá na tela. Questão mais uma vez. Tranquilo, bem tranquilo. Voltamos. Meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso é direito humano? Pô, direito da pessoa respirar, viver em paz, ter acesso ao meio ambiente. Claro que é. É um direito humano. É um direito humano. 2. Poder executivo ser exercido pelo presidente da República. Tem nada a ver com direito humano. Nada a ver. 3. Todos serem iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Direito humano puro. 4. Você ter liberdade para exercer o seu pensamento, sendo proibido o anonimato. Direito humano. Dizer que o Ministério Público é uma instituição permanente é um direito humano? Não. É um direito institucional do Ministério Público. Então, o que é direito humano? O que está em 1, o que está em 3 e o que está em 4. Gabarito. Item A. Beleza? Vamos adiante? Vamos lá. Próxima questão de número 6. Na tela. A Constituição Federal, no que se refere aos direitos e deveres individuais e coletivos, estabelece que o direito de resposta deve ser proporcional ao agravo e a indenização deverá ser estabelecida por meio de um acordo bilateral. Não. O juiz é quem vai decidir quem é que vai receber a indenização, no caso, em tela. Errado. B. A não privação dos direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política é absoluta. Não existe regra de caráter absoluto no Brasil, nem mesmo o direito à vida é absoluto, quanto mais o direito religioso. C. Interesse social é a única motivação legal para a realização de desapropriações. Não é a única motivação legal, não. Tá? Vamos deixar um PS aqui, depois a gente volta nela. Aí aqui vem. A reunião pacífica sem armas em locais abertos ao público depende de não frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local e de aviso prévio à autoridade competente. A reunião pacífica sem armas em locais abertos ao público depende de não frustrar a reunião anteriormente convocada, verdade, para o mesmo local, e depende de aviso prévio à autoridade competente. Verdade. Aqui, infelizmente, ficou faltando aqui o item, acho que era o D, não sei, mas o que importa é que você entendeu que isso aqui é o que está correto, tá? É isso aqui o correto. Essa frase aqui é a correta. D. A autoridade competente poderá usar de propriedade particular no caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário indenização prévia. Mentira que a indenização é posterior. A indenização é posterior e se houver dano. Então, essa afirmativa aqui, o que importa é você saber disso. Essa era a opção correta. Beleza, irmãozinho? Vamos adiante. Vamos lá. Próxima questão. A liberdade de manifestação do pensamento não constitui um direito absoluto. Verdade. Não existe direito de caráter absoluto. Até mesmo o direito à vida tem caráter o quê? Relativo.
Questão de número 7, gabarito certo. Questão de número 8. Vamos lá. De acordo com posição unânime do Supremo, ao examinar a liberdade de reunião, expressa no artigo 5º, inciso 16 da Constituição, é inconstitucional uma norma distrital que vede a realização de qualquer manifestação pública com a utilização de carros e aparelhos de som na Praça dos Três Poderes e na esplanada dos ministérios, em Brasília, por não encontrar razoabilidade na própria Constituição. Vamos de novo. É uma decisão, primeiro ele está dizendo que é uma decisão unânime do Supremo, ao examinar a liberdade de reunião expressa na Constituição. Ele diz que é inconstitucional uma norma do Distrito Federal que proíba a realização de qualquer manifestação pública com a utilização de carros e aparelhos de som na Praça dos Três Poderes e da Esplanada dos Ministérios, em Brasília, por não encontrar razoabilidade na própria Constituição. Vem comigo aqui, faço questão de te convidar aqui de novo, para a gente comentar um pouco sobre isso. Vamos lá. O que é que essa questão trata? O que é que essa questão está tratando aí? O que é que ela trata? Ela está dizendo o seguinte: Praça dos Três Poderes. Você sabe, né? Praça, Brasília, onde tem de um lado o Poder Executivo, do outro Poder Legislativo e do outro Poder Judiciário, sede do STF. Imagina que existe uma norma do Distrito Federal que proíba qualquer manifestação com carros de som, com bandeiraços, lá na Praça dos Três Poderes, para não perturbar o trabalho dos deputados, do presidente da República e dos juízes, dos ministros do Supremo. Tu acha que essa lei, essa norma do Distrito Federal, essa norma que proibiu essas reuniões, essas manifestações, você acha que seria uma norma legal ou ilegal? Hein? Você acha que é ilegal, né? Pois é, eu também acho. E o Supremo Tribunal Federal também achou. Portanto, volta comigo na questão 8 lá na tela. Volta na tela. Olha aí a questão 8. Vamos ler mais uma vez. De acordo com a posição do Supremo, ao examinar a liberdade de reunião expressa no artigo 5º, inciso 16, é inconstitucional, norma distrital, que vede a realização de qualquer manifestação pública. Sim, é inconstitucional. Tá certa a questão 8. Perfeita. Vamos adiante? Vamos lá, né? Questão de número 9. Questão de número 9. Vamos lá. A Constituição Federal garante a todos o direito de se reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização ou de prévio aviso à autoridade competente. Certo? Lembrando que o Supremo Tribunal Federal é ele, não falou nada na questão, aqui falou de Constituição Federal, mas o STF diz que dispensa-se, se aprender mesmo, eu estou colocando aqui, dispensa-se o aviso prévio. Dispensa-se o aviso prévio. Esquece disso não. Beleza? Questão 9 está certa. Questão de número 10. Vamos lá. Diz assim, 10ª questão. Independentemente de aviso prévio ou autorização do poder público, todos podem se reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Ó, independentemente de aviso prévio ou de autorização do poder público. Todos podem se reunir sem armas. É independentemente de autorização, mas necessita do aviso prévio. E aqui não falou do Supremo, então tá errada a questão. Tá errado. Tá errado. Questão de número 11. A Constituição Federal assegura a liberdade de expressão, sim, apesar de possibilitar expressamente sua limitação por meio da edição de leis ordinárias que se destinam à proteção da juventude. Olha a questão. Primeira passo está certo, né? Mas diz que a Constituição possibilita expressamente a limitação da liberdade de expressão por meio da edição de leis ordinárias destinadas à proteção da juventude. Onde é que tem isso na Constituição Federal? Onde é que tem isso? Não tem, então tá errado. Tá errado. Erradíssima. 12. A criação de associações independe de autorização, sendo permitida a interferência estatal em seu funcionamento. Não é permitida. Lembrando que os únicos casos se dão por decisão judicial, seja para dissolver compulsoriamente a associação, dissolver
compulsoriamente a associação, seja para suspensão das atividades. Suspensão das atividades. Meu amigo, minha amiga, concurseiro, concurseira, meu trabalho eu sempre faço muito bem feito. Beleza? Sempre me entregando 100% por vocês. Não é para me destacar, não. É porque se é para fazer, tem que ser muito bem feito. Então essa aula eu entreguei com qualidade para você. Não olhei para tempo, não olhei para relógio. Olhei para um intuito apenas. O intuito de fazer você aprender é valendo tudo que eu falei nesses trechos. Ainda temos mais aulas na sequência. Vamos estourar o ninho dos pombos e substituir tudo que é pombo por águia. Quem quiser voar com a gente, chega aqui. Aqui é o caminho certo para você aprender de forma bem tradicional, daquela maneira, colocando no quadro os pontos mais importantes, sujando as mãos, no caso o professor aqui, e colocando aquilo que pode cair na sua prova. Não saia daí, que nós vamos continuar nosso curso com tudo ainda para você. E palavra Lucas Neto na área para você, direito à segurança jurídica agora. Bora estudar? Quando eu falo direito à segurança, essa galera fica toda assim, segurança pública, não, é segurança jurídica. É porque quando eu falar na Constituição Federal que todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, nos termos desta Constituição, essa é a segurança jurídica. Isso mesmo, segurança jurídica essa que eu tenho, que você também tem. Vou começar por quê em segurança jurídica? Vou começar a falar de inviolabilidade domiciliar. Inviolabilidade domiciliar é a cara da segurança jurídica. E não tem como falar da inviolabilidade domiciliar sem não falar do artigo 15, inciso 11 da Constituição Federal. Então vamos lá? Vamos tratar então de inviolabilidade domiciliar. Precisamente aqui falando do glorioso, magnânimo, artigo 15, inciso 11, da nossa mãe, Constituição. Constituição, né? A mãe das leis. E Lucas, o que é que tem lá? Você que não sabe vai saber agora. Tem assim, ó. A casa, ela é um asilo. Asilo não é só de véi e doido, não. Asilo é local, tá? Asilo inviolável. Inviolável. De quem? Do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar. Ninguém nela podendo penetrar. Entrar, né? Sem consentimento de quem? Sem consentimento do morador. Sem consentimento do tal do morador. Tem exceção? Tem, que é a seguinte, salvo. Flagrante delito, desastre, prestação de socorro, ou durante o dia, vou botar até de azul, por ordem judicial. Irmãozinho, as provas brinca, deita e rola samba na cara de uns concurseiros peão que tem por aí. Aqui tem informação para dar e para vender. Tem informação doutrinária, tem informação jurisprudencial e tem a principal, que é a letra forte da Constituição. Bora para a letra forte logo, irmão? A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento de quem? Primeiro passo, do morador. Tem exceção? Tem. Flagrante delito, desastre, prestação de socorro, então durante o dia por ordem judicial. Vamos para as informações doutrinárias agora. Sobre isso. O que é que eu destaco a título doutrinário? Primeiro destaque. Conceito de casa. Casa é qualquer compartimento habitado, ou habitável, não aberto ao público. Rapaz, desde que eu estudava para faculdade, e é que antes de ser aprovado num monte de concurso aí, que é o que me deu mais estrutura, mas isso aqui já sempre foi o conceito de prova. Casa é qualquer compartimento habitado ou habitável
que não está aberta ao público. Então, já posso dizer aqui alguns exemplos de casa. Por exemplo, o escritório do contador, por exemplo, o escritório do advogado, por exemplo, são exemplos máximos de casa. Esse estúdio onde eu estou gravando essa aula nesse momento é uma casa. Aqui, nesse prédio, existe a recepção e existem umas catracas ali. Só pode entrar da catraca para dentro quem tem autorização para isso. Então, posso dizer que da catraca para dentro desse prédio é casa, incluindo esse local que nós nos encontramos. É casa, porque o acesso é restrito. Tudo que tiver acesso restrito é casa. Então, casa não se limita ao local em que está tua cama, teu closet, guarda-roupa, banheiro. Não, casa é qualquer compartimento habitado ou habitável que não é aberto ao público, quiser finir, como diz aqui no Ceará. Tem mais conceito doutrinário? Tem. 2. Atente-se. A doutrina e a jurisprudência. A doutrina e a jurisprudência têm considerado uma possibilidade. Dia e o seu conceito. O que é que nós temos? Parte da doutrina fala que o dia é de 6 às 18. Outra parte da doutrina e jurisprudência diz que é da aurora ao crepúsculo. Pense numa visagem, desculpa a palavra. Pense numa baitolagem, como no Brasil. Nós não temos uma lei que regulamente o que é que tem que ser efetivamente empregado nos concursos. Deixa eu te passar logo a senha do que 99% das bancas organizadoras de certames públicos cobram. O que é que as bancas podem dizer sobre o que vem a ser dia? Leve isso. Aurora ao crepúsculo. Aurora ao crepúsculo. O que é isso? Nasceu o sol é dia. Pôs-se o sol é noite. Zé Fini morreu Maria Preá. Então nasceu o sol é dia, pôs-se o sol é noite. Eu estava em 2018, 19, passei o Natal, Réveillon em Balneário Camboriú, Santa Catarina, 9h30 da noite, na época tinha horário de verão, 9h30 da noite. 9h30 da noite o sol estava se pondo. Então ainda era dia. Então não posso ficar me limitando a horários. Eu defendo, eu posso dizer que eu sou um jurista. Eu não sou jurista? Nossa, eu sou formado em Direito. Se eu sou pós-graduado em Direito Constitucional e Administrativo Público, posso dizer que eu tenho a minha opinião formada sobre isso. Passei em concurso também, então posso dizer uma coisa. Eu sou muito mais dessa teoria. E por isso que ela tem sido a mais adotada. Da aurora ao crepúsculo. Nasceu o sol, eita, dia começou. Pôs-se o sol, já é noite. Você entendeu? Você entendeu isso bem direitinho, bem legalzinho? Massa demais? Show de bola ou não? Beleza, tranquilo. Lucas, acaba por aí? Não. Não, ainda tem uma terceira corrente aqui dentro de outro setor. Tá? E eu destaco a questão ligada à instalação de escutas ambientais no escritório do advogado. No escritório do advogado. Desde que ele tenha a possibilidade de estar participando de uma organização criminosa. Tá? Então vamos imaginar que a Polícia Federal ficou sabendo que o advogado está participando de uma organização criminosa. A polícia, então, quer instalar escutas ambientais no escritório dele. Só que você sabe que para invadir o escritório dele, só flagrante delito, desastre, prestação de socorro durante o dia por ordem judicial. Aí a PF fica assim, a PF, meu Deus, como é que eu vou instalar uma escuta ambiental, um microfone oculto, tipo aquele do Chapolin que ia no bolo confeitado, lembra? Nostalgia. Como é que eu vou instalar tudo isso? No escritório do homem, de dia, se o homem tá lá. Tem que instalar de noite, mas de noite não pode. Vamos levar isso para a justiça? Aí o Supremo disse assim, ó, macho, se o advogado tiver indícios de estar participando de uma organização criminosa, pode instalar escuta ambiental no escritório desse bicho durante a noite.
mas tem que ter ordem judicial. Tem que ter ordem judicial. Tá? Só o juiz, né, a PF por si só, que vai poder tomar essa atitude. Aí durante a noite os caras vão lá, instalam o microfone oculto e fica ouvindo as conversas do advogado. Você consegue me entender, sim ou não? Hein? Sim ou não? Beleza? Massa demais. Então, são as informações mais pontuais sobre violação domiciliar que eu quero que você leve para a sua gloriosa prova. Acabou por aí não, nossa aula. Quem disse? Nós vamos agora navegar no oceano do artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal de 88. Bora lá? Quem vem? Artigo 5º, inciso de número 12 da Constituição Federal de 88. Ei, Lucas Neto, o que é que trata lá, macho velho? Lá no 5º, inciso 12, fala do sigilo das comunicações. Ninguém tem que ficar olhando teu SMS, não. Ninguém tem que ficar de olho nas tuas mensagens de WhatsApp, não. Ninguém tem que ficar de olho nas tuas cartas e correspondências, nem a pau. O que é que o inciso 12 diz? Ei, é inviolável o sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por decisão judicial, nas hipóteses em que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Lucas, entendi muita coisa, não. Vai entender agora, porque eu estou aqui para te explicar. O que é que nós temos aqui, então? Sigilo. Sigilo das comunicações. Sigilo das comunicações. Quando eu falo de sigilo das comunicações, tenho que lembrar quais são os tipos de comunicações. Aí a Constituição fala telegráficas. Esses meninos de 20 anos ficam tudo doido, não sabem nem que diabo é isso. Nunca receberam um telegrama na vida. Minha primeira nomeação em concurso público foi por telegrama. Chegou o telegrama. É massa demais. Tem coisas que vocês nunca vão sentir, tá? Esperar os correios, o carteiro chegar para entregar o telegrama da sua nomeação. Aí você não vai sentir isso aí não, porque você já nasceu. Você é Enzo, né? Diga, não, eu sou não, professor. Eu sou porra da família dos Enzo, não. Tá? Mas você, pelo menos, não tem mais a necessidade de ser comunicado. Tem uma nomeação por telegrama. Hoje é tudo rápido, vapt-vupt, né? Tudo rápido, tecnologia facilitou isso. Mas a Constituição, não se esqueça, é de 1988. Se ela é de 1988, ela vai ter que ter as correspondências de 1988. E uma das correspondências de 88 era o telegrama. Era a carta. É o telefone. Hoje dificilmente alguém liga para outra pessoa, já percebeu? Manda um zap, manda um telegram, manda um direct no Instagram, manda um SMS, sei lá, alguma correspondência via Twitter, né? Enfim. Telegráficas existia, mas nós podemos colocar aqui também as cartas. Podemos colocar também aqui a comunicação telefônica. Tá? Enfim. Várias são as situações em que eu posso me comunicar. Não está aí na Constituição direct do Instagram, se você perceber, não está na Constituição o SMS, porque são tecnologias pós-88. Entretanto, nós podemos, sim, considerá-las no presente feito. Podemos. Regra, ninguém quebra isso aqui. Isso é direito de intimidade. Isso diz respeito a você. Dados bancários, ninguém quebra. Nada. Se eu botar dados... O que eu botar aqui, irmãozinho? Ó, tudo. SMS, direct, WhatsApp... E aí vai. WhatsApp. Tá? E aí vai. Pode botar o que você imaginar de comunicação. Ninguém quebra. Ninguém quebra. A não ser quem? Exceto se tiver crime na parada. Olha pra isso. Tem que ter um crime. Crime é toda conduta humana, típica, ilícita, punível e culpável. De novo. Conceito de crime. Eu dando um agora de professor de direito penal, que estudei muito para concurso de direito penal. Crime é toda conduta humana, típica,
ilícita, punível, culpável. Isso é crime. Ah, o cara passou chifre na mulher, ela pode quebrar o sigilo dele? Não, porque não é crime, é adultério. Já foi, hoje não é. Poxa. Você tá me entendendo, sim ou não? Então tem que ser crime. Dois. Não adianta ser crime se não tiver uma instrução processual penal. Um processo tem que estar rolando sobre aquela porra daquele crime, irmão. Tem que ter, no mínimo, um inquérito policial, que é um inquérito administrativo, aberto. Tem que ter, no mínimo, um PIC, que é um procedimento investigatório criminal, que é um processo que tramita no MP. Tem que ter, pelo menos, uma peça de informação tramitando. Tem que ter um processo naquele presente feito. Para que, dentro do processo, o glorioso juiz possa autorizar aquela quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico, Mas, Lucas, eu acho que você está errado, macho. Você não leu direito aí, não. Porque a Constituição diz que é salvo no último caso. E o último caso é só telefônica. Vamos lá. Inspire e respire. Pegue impulso. Calma. Né? Você está estudando. Eu estou contigo nessa. Eu sei o que se passa na sua cabeça. Só que você tem que ter calma nessa hora. Eu sei que causou-se uma confusão total aqui. Porque a Constituição diz, salvo só no último caso. Por decisão judicial e papapá e papapá. E o último caso é só essa daqui, ó. Vamos lá. Como é que você tem que aprender a responder a questão nesse presente caso? E a Constituição, se a questão cobrar a letra da Constituição, dizendo que é só no último caso, tá certo. Certo. Por quê? Porque repetiu a letra da lei, já era. Você tem que ter cuidado, porque o direito não é a ciência exata como a matemática. Existe o quê? As tais das jurisprudências. E existe um negócio que o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, defende, que se chama mutação constitucional. Mutação constitucional. O que é essa mutação constitucional, Lucas? O que é essa mutação constitucional? É assim, macho, aí, ó. É quando tu lê uma coisa no texto de lei, tu leu. Só que tu entende de outro jeito. Doido, né? Meio doido isso aí, né? Mutação constitucional. É porque é o seguinte. Não dá pra ficar remendando todo o vacilo que o constituinte originário deu, não. Lucas, quem é constituinte originário? O caba que esbagaçou a Constituição logo no começo, apressado. Pronto, imagina o constituinte originário, o cara apressado que redigiu a Constituição. Imagina, não precisa que tu seja intelectual aqui, não. Eu quero dar aula para Mobral, o mesmo que quero passar para a polícia, quero passar para o Ministério Público, para o TJ, para o TRT. Não tô dando para o juiz e promotor, não, tá? Aqui Lucas, eu sou burro com estratégia. E deu certo do mesmo jeito. Tô aqui para te fazer professor de constitucional, não. Tô aqui para dar a ferramenta que te faz marcar o X no lugar certo. Sair daqui aprendendo. Foda-se, tu não sabe explicar para outra pessoa o que tu aprendeu. Tô fazendo aula de didática para você. Você não vai fazer prova oral? Tá bom? Presta atenção. O STF lê isso aqui aí diz, mas não é assim não. Essa porra tá errada. Aí fudeu, porque eu só vou poder determinar a quebra de sigilo telefone e os outros sigilos. E agora? O que é que eu faço? Macho, eu vou dar um novo entendimento. Eu vou dar um novo entendimento no que tá escrito lá. Eu não vou remendar, não. Eu não vou apagar e fazer de novo, não, que dá trabalho demais. Eu sou o Supremo. Eu sou o guardião da Constituição. Então vou dar esse entendimento e Zé Fininho e aceita que dói menos. Pronto, é tipo isso. O nome dessas batingalagens hoje aqui é mutação constitucional. STF olha e dá um novo entendimento. Você entendeu isso, sim ou não? E qual é o novo entendimento? O entendimento que eu posso quebrar tudinho dos sigilos aqui apresentados se houver crime diante de uma instrução processual penal e que o juiz decida. Mais explicado do que isso, meu irmãozinho, tem não, viu? Sério mesmo. Diga eu entendi. Diga aí na sua casa, eu entendi, para você mesmo, em espírito e em verdade. Acabou, Lucas?
Não. Vamos para o inciso 56. Tratar da inadmissibilidade das provas ilícitas. Vamos lá? Inciso 56 da Constituição Federal, por óbvio, que fala da inadmissibilidade das provas ilegais. Inadmissibilidade das provas ilegais. Lembre-se, quando eu falo de inadmissibilidade das provas ilegais, eu estou falando da famosa teoria dos frutos da árvore envenenada. Os fins não justificam os meios. Se eu me utilizei num processo de meios ilícitos, o fim desse processo vai estar esquartejado pela ilegalidade. Eu não posso me utilizar de provas ilícitas no meio do meu processo. Eu tenho algumas observações para fazer sobre isso, certo? Primeiro é o nome da teoria. Eu vou falar do português mesmo, não precisa de inglês não. Você tem que saber que o nome da teoria aqui é teoria dos frutos da árvore envenenada. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Se eu pego raiz envenenada, os frutos da árvore serão envenenados. Você está me entendendo? Então, se eu taquei na porra do processo uma prova ilegal, 10 dias depois, o que foi produzido vai estar ilegal também, porque foram frutos daquela prova ilegal. O que é que tem que ser feito, então? Diante de uma prova ilegal relacionada. Bonita essa palavra, né? Relacionada aos autos. O que é que tem que ser feito? Uma prova ilegal relacionada aos autos do processo. O que é que tem que ser feito? Tem que tirar essa bosta da lá. Para que eu possa voltar ao processo. Vou dar um exemplo aqui para ti. Imagina que isso aqui é o processo. O processo tem 350 páginas. A gente chama de lauda. É só de visagem mesmo, falando no nome comprado. Ó, besteira. 350 páginas. Na página de número 100, fizeram a cagada. Cagada na página 100. Cagaram na página 100. Tacaram lá uma comunicação ilegal, uma quebra de sigilo telefônico ilegal do Joãozinho. Para incriminar o Joãozinho ilegalmente. Não pediram ao juiz e tacaram lá. E o processo continuou. Tome. Chegou a página 350. Foi visto que tinha uma página ilegal na 100. Eu te perguntar. Pergunta que não quer calar. Da 101 a 350 tem validade? Tem não. Se elas advieram da página 100. Da 1 a 99 tem validade? Tem. Então presta atenção. Eu não vou encerrar, acabar, mutilar, destruir o processo todo. Eu vou pegar só a partir da prova ilícita que foi produzida, para frente o que fora fruto dela, vai ser estragado pelo delegado Negatroft, vai ser esmagado pelo juiz, que é a autoridade judiciária competente para agir. Diga eu entendi. Tranquilo? Show de bola. É isso que eu quero que você entenda. Dando continuidade, já que estamos falando de segurança jurídica, vou falar agora de um negócio bem tranquilo. Bem tranquilo. Gratuidade das certidões de nascimento e de óbito também é uma segurança jurídica. Que pode ser advinda por ti. A gratuidade de certidão de nascimento e de óbito. Eu vou falar isso aqui em 2 palitinhos bem basicozinho, tá? Basicozinho, vamos lá. O que é que você tem que entender disso aqui? Isso aqui é 0,800. Isso aqui é 0,800. Para os reconhecidamente pobres. Então vamos lá. A certidão de nascimento e de óbito é grátis. Para quem? Para os reconhecidamente pobres. Você tem que ter cuidado que uma outra gratuidade confirmada pela Constituição é o habeas corpus e o habeas data. Tá? E lá eles não é dito pela Constituição que é para os reconhecidamente pobres. Tá? Uma outra, que é independente do pagamento de taxa que aparece,
é o direito de receber certidões do poder público. Direito de certidões por parte do poder público. Isso aqui, meu filho, isso aqui também é 0,800, é independente do pagamento de taxa. Então, já botei foi tudo que fala de gratuidade dentro do artigo 5º. Botei foi tudo aí. Certidão de nascimento e de óbito é grátis para os reconhecidamente pobres, habeas corpus e habeas data é 0,800, não fala se é por reconhecidamente pobre, então é para todo mundo. Direito de receber certidões por parte do poder público é 0,800 também. Copiou? Beleza, Deus abençoe. Segurança nas relações jurídicas, artigo 36. Vamos lá? Vamos lá, acabou não. Estou falando da segurança, então vamos. Artigo 36 do artigo 5º. Segurança nas relações jurídicas. Artigo 5º, inciso 36. O que é que nós temos lá? A lei não prejudicará. A lei não prejudicará o quê? O ato jurídico perfeito. O ato jurídico perfeito. 2. O direito adquirido. O direito adquirido. E o devido processo legal. A lei não vai prejudicar nem a pau um ato jurídico que aconteceu perfeito dentro dos moldes que o direito determinou. Não prejudica a lei. O direito adquirido, que você adquiriu de alguma forma, que foi entregue a você, lei não prejudica. E o devido processo legal. Isso está onde? Artigo 5º, inciso 36. Dentro do devido processo legal, né, a gente fala da coisa julgada, tá? Coisa julgada. O que é a coisa julgada? Aquilo que foi julgado, aquilo que foi decidido. A lei não poderá tirar de ti e prejudicar. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos resolver questões? Vamos. A gente sente falta das questões, não é verdade? Então vamos lá. Na tela, primeira questão. Vamos a ela. O que é que nos diz a primeira questão? Os direitos e garantias fundamentais consagrados pela Constituição Federal não são ilimitados, encontrando seus limites nos demais direitos igualmente consagrados pelo texto constitucional. Tal afirmação corresponde ao princípio da convivência das liberdades públicas, restrição constitucional, razoabilidade dos direitos fundamentais, comunicação dos direitos fundamentais, proteção social. D de dado, convivência das liberdades públicas. Tá? Exatamente esse. Item D. Questão de número 2. Vamos lá. Diz assim, ó. Considere as seguintes afirmações à luz do que dispõe a Constituição sobre os direitos e garantias fundamentais. 1. O preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo assegurada a assistência da família e do advogado. Certo ou errado? Certo. 2. Ninguém será preso se não for em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Certo. 3. Conceder-se-á mandado de segurança, sempre que a falta de norma regulamentadora torne viável. Não, é mandado de injunção. Norma regulamentadora é mandado de injunção. 4. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação civil pública e vise a anular ação civil pública, não, ação popular. Cidadão é ação popular. 5. A todos, no âmbito judiciário e administrativo, são assegurados razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Toda essa questão aqui é para falar do item 5, né? E foi o que a gente provou aqui, a gente estudou hoje, e é a parte da segurança jurídica, né? Acabou que a questão é toda misturada, mas o que vale é o inciso 5, claro. Inciso 5 não, ponto 5 e, claro, a demonstração de tudo que a gente estudou. No caso, o 5 está certo e o gabarito da 2 é o item B de bola.
Questão de número 3. Vamos lá. Diz assim, ó. À luz do que dispõe a Constituição Federal quanto aos direitos e garantias fundamentais. Vamos ver? A. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. E aí? Certíssimo. Certíssimo. Aplicação é diferente de aplicabilidade. Aplicação é diferente de aplicabilidade. Na aplicabilidade, o estudo de José Afonso da Silva, nós temos a norma de eficácia plena, nós temos a norma de eficácia contida, nós temos a norma de eficácia limitada. Copiou, pegou a senha, a chave, item A, gabarito 3. Simbora. Questão de número 4. Vamos lá, força. A respeito da assistência jurídica gratuita. Qual é a incorreta aqui, Lucas? Vamos lá. A Constituição foi a primeira a substituir a expressão assistência judiciária por assistência jurídica. Verdade, ele quer a incorreta. B. A assistência jurídica gratuita é considerada pela Constituição como um direito fundamental. Verdade. Tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem fazer jus à assistência jurídica gratuita, desde que comprovem insuficiência de recursos. Verdade. D. Nos termos da Constituição, a assistência jurídica gratuita, quando pública, deve ser prestada exclusivamente pela Defensoria Pública. Assistência jurídica gratuita, Defensoria Pública. Verdade. Apenas fazem jus à assistência jurídica gratuita aqueles que comprovarem insuficiência de recursos econômicos. Existem outras situações, né, previstas em lei por conta de determinação judicial para que a pessoa garanta assistência jurídica gratuita. Tá? Então, o item E é o gabarito. Questão de número 5. Antônio, pessoa do povo, percebeu que uma criança de aproximadamente 4 anos estava sendo duramente espancada por um adulto no interior de uma casa durante a noite. Considerando a sistemática constitucional, é correto afirmar que Antônio... O que é que Antônio deve fazer? Hein? A. Deve chamar um policial que deve solicitar um mandato judicial para ingressar na casa contra a vontade do morador? Errado. Errado. Mandado judicial? Essa é essa. Antônio pode entrar lá, né? Ó, B. Pode ingressar na casa contra a vontade do morador e prendê-lo. Beleza? Item B. Item B é o gabarito. B de bola. Beleza? Vamos adiante? Questão de número 6. Questão de número 6. Vamos lá. Sexta questão. Nenhum homem livre será preso, aprisionado ou privado de uma propriedade ou tornado fora da lei, ou exilado, ou de maneira alguma destruído. Nem agiremos contra ele ou mandaremos alguém contra ele, a não ser por julgamento legal de seus pares, ou pela lei da terra. Essa é a cláusula 39 da Magna Carta, que foi aprovada na Inglaterra em 1215, para impedir o exercício do poder absoluto do monarca. O direito consagrado na Constituição da República de 88, que é a expressão daquilo que está afirmado nessa cláusula, é qual? E aí? O que é que está sendo tratado aqui? Ó? Eu acho que nenhum será preso, aprisionado, ou privado de uma propriedade, ou tornado fora da lei, ou exilado, de maneira alguma destruído, nem agiremos contra ele ou mandaremos alguém contra ele, a não ser por julgamento legal dos seus pares. Isso aí é o quê? Direito à igualdade? Não. Direito a não ser discriminado? Não. Direito de petição? Isso nos dá a ideia de um devido processo legal, não é verdade? Um devido processo legal. O cara não pode ser preso, não pode ser privado da propriedade, ou tornado fora da lei, ou de maneira alguma destruído, nem agiremos contra ele ou mandaremos alguém contra ele, a não ser por julgamento legal. Ó. Julgamento legal. Então é o devido processo legal. Isso nos dá a ideia do devido processo legal, não é verdade? Então, item 6 é D. Vamos lá, 7. Com base nos dispositivos da Constituição acerca dos direitos e das garantias fundamentais da segurança pública, julgo o item subsequente.
Se a autoridade policial deixar de informar a pessoa indicada pelo preso a prisão e o local onde ela se encontra, mas comunicados ao juiz competente, estará assegurado o cumprimento da Constituição Federal. A autoridade policial deixar de informar a pessoa indicada pelo preso a prisão e o local onde se encontra, mas comunicá-la ao juiz, estará assegurado. Tem que ser ao juiz e tem que ser a família do preso, ou uma pessoa por ele indicada. Então, não adianta só comunicar ao juiz. Concorda comigo? Então a 7 está errada. A 7 está errada. Questão de número 8. Com base nos dispositivos da Constituição, acerca dos direitos e das garantias fundamentais da segurança pública, julgue o item subsequente. A entrada forçada em domicílio sem mandato judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando por fundadas razões justificadas posteriormente, houver indicação de que dentro da residência ocorre uma situação de flagrante delito. Ó, entrada forçada sem mandado, mesmo no período noturno, quando por fundadas razões justificadas posteriormente, houver indicação de que dentro da residência ocorre uma situação de flagrante delito. Ninguém pode ficar por nada, do nada, entrando na casa das outras pessoas, né, pessoal? Pelo amor de Deus, tá certo isso. Certíssimo. Certíssimo. 9. Olha lá. Considerando essa situação, julgue o item que se segue. Sendo a casa asilo inviolável, ninguém pode nela adentrar, sem consentimento do morador, ainda que tenha autorização judicial. Ó, sendo a casa inviolável, ninguém pode nela adentrar sem consentimento do morador, ainda que tenha uma autorização judicial. Certo ou errado? Errado, né? Se tiver flagrante delito, se tiver desastre, se tiver prestação de socorro, ou se for a autorização judicial durante o dia, pode. Então tá errado. Erradíssimo. Visto e revisto. Questão de número 10. Considerando essa situação, julgo o item que se segue, tendo como base os direitos e as garantias fundamentais previstos na Constituição. A interceptação telefônica pode ser realizada independentemente de ordem judicial, porquanto o sigilo das comunicações telefônicas pode ser quebrado quando houver investigação criminal. De novo, a interceptação telefônica pode ser realizada independentemente de ordem judicial, porquanto o sigilo das comunicações telefônicas pode ser quebrado quando houver investigação criminal. Não, mas tanto interceptação quanto o que fim é por ordem judicial. Tem que ter ordem judicial diante de quebra de sigilo, qualquer que ele seja. Tá errado, tá errado. Vamos lá, adiante. Questão de número 11. A Constituição Federal assegura aos cidadãos, independentemente de pagamento de taxas, da comprovação do estado de pobreza ou de insuficiência de recurso, que, se for certidão de óbito, por exemplo, vai ter que ter a necessidade de comprovar a pobreza, porque é só para os reconhecidamente pobres. Agora, não tem nenhuma limitação na obtenção de certidões em geral nas repartições públicas. Inclusive, falei hoje bem redondinho para o senhor e para a senhora. Gabarito é B de bola. Independentemente do pagamento de taxa, o cabo tem direito de receber as suas certidões. Para finalizar, questão de número 12. 12, tá aí, ó. Vai dizer assim, ó. O direito de propriedade é constitucionalmente garantido, devendo as propriedades atenderem a sua função social. Aí tá fácil, né? Para a propriedade deve atender a sua função social, ou seja, o motivo para a qual ela foi criada. Ela foi criada por motivo, então esse motivo tem que estar cabalmente apresentável. Faca na caveira sempre, eu tenho a plena convicção de que nosso trabalho está sendo feito com exaustão, intensidade, claro, constância e qualidade para que você seja aprovado no seu concurso. Você sabe que concurso público é maratona, não é uma nataçãozinha breve numa piscina de bebê, é uma natação, uma piscina olímpica. Você vai ter que ir e voltar várias vezes e nadar de costa, nado borboleta e o escambau. Não é uma corridinha michuruca de 100 metros, mas é uma maratona de 50 quilômetros. Dolorida às vezes, mas que os frutos te renderão coisas inimagináveis para a sua vida. Consegui um dia lá atrás,
você pode conseguir agora. Você só não pode parar de lutar por aquilo que você pensa todo dia. Você não pode parar. Pode desistir por nada. A caminhada vai ser complexa. Por quê? Porque a Bíblia diz, Jesus disse, no mundo vocês vão ter que ter e passar por aflições. Mas eu venci o mundo. Vocês também vão vencer. Então, se deu certo para o homem, se deu certo para o homem, se deu certo para ele, se deu certo para mim, se deu certo para quem conseguiu, para aquela tua amiga, para aquela tua prima, para alguém que conseguiu na vida, por que não vai dar certo para você? Você acha que Deus te daria nas mãos um sonho se ele fosse impossível de ser concretizado? Deus não é sadomasoquista não, rapaz. Vai cuidar da sua vida, vai olhar para a tua vida, olhar para o espelho e ver, agradecer que você tem rim, pulmão, fígado, seu sangue tá legal, você consegue ter paladar ainda, você consegue ouvir essa aula, você não está com dificuldade na sua visão, não tem miopia, não tem nada, estigmatismo. Então vai agradecer por isso. Só Deus pode fazer o impossível. Mas o que é possível a você, cabe a você fazer. Estudar, se dedicar 8, 6 horas por dia, resolver questões, é contigo. Deus nem se mete. Não vem colocar a culpa nos teus pais, não vem colocar a culpa na família. A culpa é sua se deu certo. A culpa também é sua se não der certo. Tá? Pode ter certeza disso. Forte abraço, beijo no coração de todos. Até a próxima. Estava dizendo para o Gustavo que são as atitudes que você está tomando na vida hoje que decidem que atitudes a vida vai tomar contigo amanhã. Eu nasci no interior do Ceará, cara. Andei de busão, passei até necessidade. Vou te contar, foi difícil, mas eu era concurseiro daqueles resistentes. Eu entendi que tudo que eu não tinha na vida é porque eu não tinha aprendido como é que faz. Porque quando eu aprendesse, eu ia desbloquear. E eu desbloqueei muito o campo da minha vida. E consegui ser aprovado em uma porrada de concurso. Só que antes, eu fui reprovado em vários outros. Eu quero te ensinar a passar. E tudo que eu fiz de errado, eu quero que você não repita. É por isso que eu vou te passar um passo a passo, codificado, do que você tem que fazer do zero ao avançado para se tornar servidor público, concursado e conquistar a sua independência. É no dia 7 de setembro, às 20 horas e 7 minutos, no YouTube, que eu vou fazer um evento chamado Independência ou Morte, a escolha é sua. Eu quero que você se torne um concurseiro profissional e não só mais esse que fica fazendo concurso sendo reprovado. Quero te ensinar do zero a estudar como gente grande e passar em qualquer concurso que você fizer. Eu fui aprovado em vários federais e sei todas as manobras e manejos que você tem que fazer para também ser. Eu quero que você curta e tenha resultado com a sua família. Sua família merece que você seja diferente de todos da sua geração. Bora pra cima, se inscreve de graça. Tô te esperando. Valeu!